Hello, kids. Good morning. Então, hoje a gente já vai começar a fazer as nossas revisões para as atividades de final de bimestre, certo? Vamos ter algumas atividades que vão ser feitas no For11 para a gente concluir o nosso segundo bimestre. Então, a gente vai fazer hoje uma revisão. Eu vou passar algumas questões para a gente poder corrigir amanhã, certo? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui o material que eu fiz já para revisar tudo que a gente viu durante esse bimestre, tudo que a gente aprendeu, né, sobre nacionalidades e também sobre o tema de school que a gente viu, né? Então, deixa eu aumentar aqui a tela para vocês poderem acompanhar. Então, bora lá. Então, a primeira parte que a gente viu foram countries and nationalities, foram os países e as nacionalidades. A gente vai relembrar o país, a bandeira e a nacionalidade para refrescar a memória de vocês. Então, ó, Brasil é o nome do país e Brazilian a nacionalidade. Não se esqueçam que em inglês a gente escreve com Z e não com S, como em português. USA e American. Lembrem-se sempre que o nome do país mesmo, quando a gente vai escrever completo, é United States of America. A gente tem aí o nome completo, digamos assim, dos Estados Unidos. Mas, para ficar mais fácil, a gente sempre abrevia e diz USA. E American é o nome da nacionalidade. Depois nós temos Italy e Italian, que é a nacionalidade Itália e italiano. China e Chinese. Canada e Canadian. Russia e Russian. Australia e Australian. Portugal and Portuguese. Spain and Spanish. Mexico and Mexican. Germany and German. Japan and Japanese. Argentina e Argentinian. France e French. Peru e Peruvian. Índia e Indian. Então, a gente consegue perceber que muitos desses países, quando a gente vai falar da nacionalidade, eles têm o final da palavra bem parecido. Então, a maioria, não são todos, mas a maioria termina com IAN, I-A-N, ó. I-A-N, I-A-N. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Ó, temos também o is, né? Is, Japanese, português. E temos também ish, que é de Spanish, certo? Ó, só para vocês verem, ó. I-A-N, 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 E-S. Mas tem que tomar cuidado para não confundir, certo? Então, vocês precisam ter muita atenção na hora de estudar para gravar qual é o que usa IAN e qual é o que usa ES e qual é e os outros que são bem diferentes, como, por exemplo, French. Não parece com nenhum outro, certo? Então, tomem bastante cuidado na hora de estudar isso para não confundir. Vamos ver aqui uns exemplos, ó. Eu tenho os meses do ano. Foi o segundo conteúdo que a gente vai ver aqui alguns exemplos, na verdade. Eu pulei sem querer. Examples. Então, a gente tem, lembra que a gente falou muito sobre como expressar. Então, a gente tem as perguntas. Lembrem-se, quando eu uso a pergunta, where are you from? Eu vou botar essas três perguntas aqui. Where are you from? Aqui. Não, três perguntas não, duas perguntas. E a outra, e are you... certo? Vou explicar depois. Quando a gente usa essa pergunta, where are you from? Vou mudar a cor aqui da resposta. Quando a gente vai usar essa pergunta, mudei sem querer, deixa eu ver. Deixa eu botar aqui de azul de novo, que não era isso que eu queria fazer. Aqui. Are you... E aí, quando a gente tem aqui
Quando a gente tem aqui essa pergunta, where are you from? A gente está sempre perguntando sobre de onde essa pessoa vem. Como nós estamos estudando sobre países, eu quero que vocês sempre tenham em mente o uso dos países e das nacionalidades. Então, a gente pode dizer assim, where are you from? A gente diz, I am from Brazil, por exemplo. Né? Nós todos somos brasileiros, a não ser que tenha alguém aí que seja de outro país, e vocês não disseram pra gente, né? Mas I am from Brazil. Eu sou do Brasil. Eu nasci no Brasil, eu sou do Brasil, certo? Mas eu também tenho outra maneira de responder essa pergunta com a nacionalidade. Só que quando eu for dizer a minha nacionalidade, eu não preciso colocar o from. Eu vou dizer só assim, ó. I am Brazilian. E outra informação muito importante é que quando a gente tem o nome de um país é com letra maiúscula. Mas quando a gente tem o nome da nacionalidade, é com letra minúscula, certo? Tomem cuidado com isso, para não confundir. Agora aqui, quando eu tenho esse are you tan tan tan, digamos que alguém veio perguntar para a gente se a gente nasceu em determinado país. Então, aqui, por exemplo, ai meu Deus, isso. Digamos que aqui alguém perguntou assim, em vez de are you tan tan tan, vou colocar outro exemplo que é melhor, tá? Are you Brazilian? Você é brasileiro? E aí você vai lá responder, né, com todo orgulho do mundo que você é brasileiro. Então você vai dizer yes, I am. Yes, I am. Sim, eu sou brasileiro. Mas vamos imaginar que alguém achou você assim bem diferente. Você tem uma carinha bem diferente, e achou que você não fosse brasileiro. Perguntou assim: Are you Japanese? Are you Japanese? Perguntou se você é japonês. E aí você não é japonês, você só tem os olhinhos puxados, mas você nasceu no Brasil. Então você vai responder lá bem direitinho. Opa, mudei a cor sem querer. Aqui, isso. E aí você vai responder: No, I am not. Certo? Então, essas são perguntas que a gente vai ver, vocês podem ver bastante na hora de fazer as atividades de vocês. Inclusive, a gente já fez algumas atividades dessa no livro, certo? Então, só para vocês refrescarem aí a cabeça de vocês. Quando a gente vai responder where are you from, a gente diz I am from e o nome do país. Ou I am e a nacionalidade. Quando alguém pergunta se a gente é alguma coisa, a gente pode ser Are you Brazilian? Você é brasileiro? Aí, se você for brasileiro, yes, I am. E are you Japanese? Se você é japonês, no, I am not. Lembrem-se de uma coisa muito importante. Quando eu tenho aqui, cadê? Deixa eu mostrar. Vai ficar mais fácil se eu fizer aqui, ó, uma listrazinha, uma linha. Aqui eu tenho are, aqui. Aqui eu tenho are, né? E aqui eu tenho you, né? Mas aqui na pergunta, eu não tenho are, nem you. Por quê? Porque alguém está perguntando para mim. Então, eu tenho que responder sobre mim, certo? Ó, então fica assim, ok? Agora eu vou dar outro exemplo. Vamos lá, vamos pensar. Se a gente vê uma pessoa bem diferente na rua e pergunta, será que ela é de tal país? Então, ó, digamos, uma menina, a gente viu lá, is she American? Ela é americana? Is she American? E aí existem duas formas de responder essa pergunta. Se ela for americana, a gente responde yes, she is. Ou no, se ela não for, she is not. Certo? Ah, professora, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente faz esse tipo de pergunta? Ó, aqui eu não tenho is, she, né? Eu não tenho aqui na pergunta. Eu não tenho na pergunta aqui. Opa, peraí, me enrolei. Eu não tenho aqui na pergunta is e depois eu tenho she. Não é assim? Então, aqui na resposta, eu vou ter que ter também, certo? Ó, o is aqui, só que aí só vai mudar a ordem. O is e o she.
E quando a resposta é negativa, eu também tenho ó, o she aqui e o is. E aí eu ainda tenho, de quebra, bem assim, para diferenciar, eu tenho o not, que é bem importante, tá? Quando a gente vai usar o não, a forma negativa, certo? Isso aqui vocês já sabem, eu tô só revisando, relembrando, detalhando, explicando mais explicado, para não ficar nenhuma dúvida na cabeça de vocês. Então vamos lá. Vamos continuar. O próximo conteúdo que a gente viu foram os meses do ano, month of the year. Muito fácil, vocês já sabem. Então, a gente tem a sequência aí bem bonitinha. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Lembre-se, cuidado para não confundir com a escrita em português, tá? Porque é bem parecido, então às vezes a gente pode se confundir um pouquinho. Na sequência, a gente viu muito sobre os dias da semana, the days of the week, e são 7. Lembrando que o primeiro dia da semana nunca é a segunda-feira, é sempre o domingo, certo? E aí a gente tem aqui vou colocar uma setinha. A gente tem aqui a sequência, o primeiro dia, the first day of the week, Sunday. The second, o segundo dia da semana, Monday. The third, terceiro dia da semana, Tuesday. The fourth, o quarto dia da semana, Wednesday. The fifth, o quinto dia da semana, Thursday. The sixth, o sexto dia da semana, Friday. E the seventh, o sétimo dia da semana, Saturday. Certo? Isso é moleza, vocês já sabem, só para a gente relembrar. Vamos continuar. E aqui, exemplos. January is the first month of the year. Janeiro é o primeiro dia da semana. Lembrem-se disso. First, primeiro. Monday is the second day of the week. Segunda é o segundo dia da semana. Second. E lembrando que quando a gente vai falar de datas em inglês, a gente coloca sempre month, day, year. Mês, dia e ano. Diferente da ordem que a gente usa aqui no Brasil. Então, ó, today is June 29th, 2020. Hoje é 29 de junho de 2020. Agora, sobre as matérias escolares, que são muito fáceis, e eu sei que vocês aprenderam porque mandaram trabalhos e ficaram muito bons, é só para a gente relembrar aqui. Essa primeira que nós temos, History. Depois, ao lado, não sei se dá para ver porque talvez a minha cara esteja na frente, mas é Art. Depois nós temos English, Geography, Math, Português, Science, Music. Certo? Então, muito tranquilo. Vocês vão fazer, é muito fácil. Vou explicar agora uma atividade que eu preparei, que vocês vão fazer no caderno. No caderno, vocês vão colocar o cabeçalho completo, bem bonito, bem organizado, o enunciado da questão, do mesmo jeito, copiar, e aí depois é que você vai responder, certo? Eu vou compartilhar aqui e vocês vão poder ver como é que tá bom? Só um instantinho. Deixa eu ver se tem aqui como compartilhar, né? Que não tá aparecendo. Eita, acho que não tem. Não tem. Mas aí eu vou ler as questões e vou explicando, tá bom? Não, achei que ia aparecer aqui na tela para vocês, mas não tá aparecendo. Mas aí eu vou ler as questões e vou explicando, tá bom? Na primeira questão, está dizendo assim. Certo? Então, na primeira questão diz assim: escreva as nacionalidades corretas para cada país. Aí da letra A até a letra D tem o nome dos países e vocês vão colocar as nacionalidades. Na número 2, tem 3 perguntas. Responda sobre você. Na letra A, what's your favorite subject? Letra B, when's your birthday? E letra C, where are you from? Isso são perguntas que a gente já estudou, a gente já viu o que significa. Vocês vão responder em inglês sobre você. Número 3. Leia a descrição de cada matéria e escreva o seu nome em inglês. Então, da letra A até a letra D,
vai ter lá uma explicaçãozinha, que matéria é essa, uma dica. Você tem que ler, tentar descobrir que matéria escolar é essa e colocar o nome em inglês embaixo. E na número 4, leia as frases abaixo sobre o seu horário escolar e complete com T ou F. T de true, que é verdadeiro em inglês, F de false, que é falso em inglês. Então, tem 4 frases nessa número 4 sobre o horário escolar de vocês, certo? O seu horário escolar. Sobre os horários, mas é o horário que a gente tinha antes da pandemia. Então, vocês vão ver. Por exemplo, I have 2 English classes on the week. I have 1 history class on the week. Vocês vão ver, vão colocar verdadeiro, T de true ou F de false, certo? Para fazer no caderno, bem bonitinho, bem organizadinho, que amanhã a gente vai corrigir, ok? Se vocês forem tendo alguma dúvida, vocês vão falando. E mandem fotos dessa atividade no meu privado, ok? Bye, bye. See you next class.